Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira dando continuidade aos estudos das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Hoje nós falaremos sobre uma resolução muito bacana, super interessante, que é a 92 de 99, que foi inserida novas informações com a resolução 406 de 2012. Então são duas resoluções. A 92/99 de 1999 está expressa no seu edital, mas não tem como nós estudarmos a 92 sem estudar a 406, porque a 406 de 2012 inseriu novas informações na resolução 92 de 99, tá bom? Bom, lembrando também vocês que lá no meu site eleitoralcombruno.com.br está disponível o nosso curso de 500 questões comentadas em vídeo sobre a legislação de trânsito e legislação especial, duas disciplinas no seu edital que vão fazer diferença na hora da prova. Então são 500 questões comentadas em vídeo. Nós já estamos aí caminhando para a quinta aula, já está quase na metade do curso, tá bom? Então, hoje nós vamos tratar da resolução 92 de 99. Essa resolução ela vai falar sobre o tacógrafo. Nós conhecemos mais como tacógrafo, mas o nome que a resolução dá é registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo. Com o nome, nós já temos aqui algumas características fundamentais do tacógrafo. O tacógrafo é um dispositivo que será acoplado a determinados veículos. Nós vamos falar quais são os veículos que precisam obrigatoriamente conter esse tacógrafo. E ele vai registrar de forma instantânea e inalterável, apesar que nós temos aí notícias de violações de tacógrafo, mas o tacógrafo ele foi criado para ser inalterável, porque ele vai medir a velocidade e o tempo percorrido por aquele veículo durante um certo período. E a importância desse tacógrafo é poder acompanhar todo um trajeto, por exemplo, de um motorista de transporte de carga e observar se durante o trajeto ele respeitou, por exemplo, o tempo de descanso. Ou, por exemplo, numa situação mais complexa, em um determinado acidente, em que, por exemplo, o pessoal que acompanhou e que foi testemunha de determinado acidente envolvendo, por exemplo, um caminhão de carga e um veículo menor. E as testemunhas afirmaram, olha, esse veículo de carga ele estava numa velocidade acima da pista. Mas será que estava mesmo? O tacógrafo é um mecanismo de defesa. Não é? Além de ser um mecanismo de defesa, a partir do tacógrafo, a gente vai ter uma informação real do que aconteceu, porque ele registra instantaneamente a velocidade e o tempo durante um período de 24 horas. Então é importante que haja uma troca desse tacógrafo na finalização daquele período de 24 horas. A resolução 92 traz o conceito desse tacógrafo, desse registrador. Vamos observar o que a própria resolução diz. É um instrumento instalado em veículos automotores, nós vamos perceber daqui a pouquinho que não são todos os veículos, para registro, olha só, contínuo, instantâneo, simultâneo e inalterável. Olha só essas 4 palavrinhas-chave. Contínuo, instantâneo, simultâneo e inalterável. Em disco diagrama, vou mostrar a fotinha para vocês. Olha só a fotinha de um tacógrafo. E vocês vão perceber que nesse instrumento, olha só, eu tenho o local de colocar o nome do motorista, motorista 1, motorista 2, qual foi a cidade de saída, a placa, a data. Olha só, quilômetro final, quilômetro inicial, quilômetros percorridos. Então, olha o tanto de informação que nós temos num tacógrafo que ele consegue medir. Então, veja, esse disco diagrama que nós acabamos de observar aqui, ele vai ser um disco de dados sobre a operação desses veículos e dos seus condutores. Ok? Veja só, olha que interessante, nós temos modalidades de tacógrafos.
O instrumento pode ter períodos de 24 horas em um único disco ou de 7 dias em um conjunto de 7 discos de 24 horas cada um. Então, é o que nós podemos encontrar na praça, né? Para comercialização, nós temos, então, discos que vão medir ali, que vão registrar durante 24 horas a velocidade, o tempo, ou nós vamos ter um conjunto de 7 discos de 24 horas. Nesse caso, o registrador troca automaticamente o disco após as 24 horas de utilização de cada um. Então é um mecanismo onde vai ter 7 discos e a troca não vai ser manual, vai ser uma troca automática. Então o próprio mecanismo ele troca de disco quando nós temos esse grupo de 7 discos. Se for o disco individual, que vai medir 24 horas, nós vamos ter que efetuar a troca desse disco no término das 24 horas. Mas se você adquiriu um conjunto de 7 discos, a troca é automática. Então esse é o modelinho, ok? Daqui a pouco a gente volta nele porque eu quero trazer uma outra informação importante. O artigo 1º da Resolução 92 fala aquilo que nós já comentamos um pouquinho. Esse registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo pode constituir-se num único aparelho mecânico, eletrônico ou compor um conjunto computadorizado. O mecânico está sendo fabricado ultimamente mais para reposição, né? A gente está aí mais com a comercialização de tacógrafos eletrônicos e agora os chamados digitais, né? Que estão na moda. Então, mas nós temos as modalidades. Mecânico, eletrônico e, mais recente, os digitais. Nenhum deles é proibido, tá bom? Só que o mecânico é mais para reposição, porque é mais antigo, não é? Quais são os veículos que são obrigatoriamente devem conter o tacógrafo? Por exemplo, aqueles de carga com peso bruto total, chamado PBT, superior a 4.536 kg, fabricados a partir de janeiro de 91. Então, os de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg. A segunda modalidade que precisa de tacógrafo obrigatório, o de escolar, independente da quantidade de lugares, tá? Transporte de escolares. Transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Então, olha, não confunda aqui, porque pode ser peguinha de prova. Escolares e transporte de passageiros. Para o transporte de escolares, não se fala em mínimo e máximo de lugares. Está transportando escolares, já é tacógrafo obrigatório. Mas no transporte de passageiros, por exemplo, um ônibus interestadual, mais de 10 lugares, somente para os com mais de 10 lugares. E aqueles que vão transportar produtos perigosos. Tá bom? Aqui nós temos, então, a obrigatoriedade de tacógrafo. Além disso, o artigo 2º, ele vai falar para a gente do que esse tacógrafo vai trazer de informação. Quais são as informações trazidas pelo tacógrafo? Olha, esse mecanismo ele deve apresentar e disponibilizar a qualquer momento pelo menos as seguintes informações das últimas 24 horas. Eu falei para vocês que o disquinho ele vai medir 24 horas. A velocidade que o veículo desenvolveu, a distância que ele percorreu, qual foi o tempo de movimentação de um trecho para o outro e as interrupções, principalmente para observar se o motorista está seguindo a norma de parada para descanso, que nós vamos estudar ainda. Data e hora de início da operação, a identificação do veículo, a identificação dos condutores. Lembra quando eu mostrei para vocês o disquinho, voltando aqui, que esse disco apresenta uma série de informações que têm que ser preenchidas? Então, além disso, identificação de abertura do compartimento que contém o disco ou de emissão da fita diagrama, dependendo de que tipo de tacógrafo que eu estou falando. Lembra que eu falei para vocês que o tacógrafo é muito útil para observar se o motorista está seguindo os horários de descanso? Olha só o que diz o parágrafo único do artigo 2º. Para a apuração dos períodos de trabalho e de repouso diário dos condutores, a autoridade competente utilizará as informações previstas nos incisos 3, tempo de movimentação do veículo e as suas interrupções, o 4,
data e hora de início da operação. 5, identificação do veículo. E o 6, identificação dos condutores. Então, para se observar se está sendo cumprida a questão do repouso diário, a autoridade competente ela vai utilizar, ela vai se munir dessas informações, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre fiscalização, um dos papéis que você realizará no seu trabalho como agente da PRF, como agente da Polícia Rodoviária Federal. E aí, será que para eu poder fiscalizar, eu preciso conhecer esse mecanismo, esse tacógrafo? Você passará por um curso de aperfeiçoamento, um treinamento sobre isso. Fiquem tranquilos, tá? Olha só o que diz o artigo 3º da resolução. A fiscalização das condições de funcionamento do registrador nos veículos em que seu uso é obrigatório, nós já citamos, será exercida pelos órgãos ou entidades de trânsito com circulação sobre a via onde o veículo estiver transitando. Na ação de fiscalização, o agente vistoriador, vou fazer aqui você na PRF, deverá verificar e inspecionar. 1. Se o registrador instantâneo e inalterável encontram-se em perfeitas condições. 2. Se as condições necessárias ao seu correto funcionamento estão devidamente conectadas e lacradas, para perceber se houve ou não violação. 3. Se as informações previstas no artigo 2º estão disponíveis. Quais informações? Aquelas que nós precisamos preencher no disco. Olha só o centro desse disquinho, todas as informações. Todas essas informações nós temos que observar como agentes fiscalizadores se estão contidas ali. Se o condutor dispõe de disco ou fita diagrama reserva para manter o funcionamento do registrador instantâneo até o final da operação. Porque o registrador ele mede 24 horas. Então, supondo que terá ali nas suas mãos uma reserva para substituição. E o que foi inserido pela 406 de 2012, eu coloquei em vermelhinho. Veja, o registrador ele tem que estar aprovado pelo Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Vamos observar aquele disquinho que eu coloquei a fotinha? Olha só, olha o selo do Inmetro. Então é importante observar se tem o selo do Inmetro, tá? Nas operações de fiscalização, o agente deverá identificar-se e assinar o verso do disco ou da fita, dependendo de qual modalidade de tacógrafo que você tem em mãos, bem como mencionar o local, a data e horário em que ocorreu a fiscalização. Olha só, é no verso do disco, porque a frente do disco ela tem que ser preenchida pelo condutor com as informações do seu trajeto, tá? A comprovação da verificação metrológica que pode ser feita por meio de sítio do Inmetro. O que significa isso? Para você confirmar se realmente esse disco ele está realmente aprovado pelo Inmetro, se realmente faz sentido e se realmente está comprovado que aquele disco ele foi atestado pelo Inmetro, pode ser consultado pelo site do Inmetro. Ali você vai colocar algumas informações para verificar isso, placa do veículo e outras informações que forem solicitadas para a verificação, tá bom? Para extração, análise e interpretação dos dados registrados, o agente fiscalizador deverá ser submetido a um prévio treinamento sob responsabilidade do fabricante, conforme a instrução dos fabricantes dos equipamentos ou dos órgãos incumbidos. Então, quando você for aprovado, você vai passar por uma formação e durante essa formação você vai receber um treinamento sobre tacógrafo de um grande fabricante aí. Ao final de cada período de 24 horas, as informações previstas no artigo 2º, que mais uma vez, naquele artigo 2º com todas as informações do tacógrafo, ficarão à disposição da autoridade policial ou da autoridade administrativa com jurisdição sobre a via pelo prazo de 90 dias. Então, olha, passou por uma fiscalização, as informações que estão contidas naquele tacógrafo, né, no final do período, ao final de cada período de 24 horas, elas vão ficar à disposição dessa autoridade policial
ou da autoridade administrativa que tem jurisdição naquela via pelo prazo de 90 dias. Anote esse prazo aqui, porque ele é importante. Em caso de acidente, as informações referentes às últimas 24 horas de operação do veículo ficarão à disposição das autoridades competentes pelo prazo de 1 ano. Por que é maior aqui? Porque aqui é uma fiscalização convencional. No caso de acidente, o acidente pode gerar repercussões em todas as esferas, administrativas, penais, cíveis. Então, é importante que seja guardado por um prazo maior, no caso aqui é 1 ano, para ser utilizado para futuras provas. Não é? Havendo necessidade de apreensão do registrador instantâneo, tacógrafo, o nome que é muito grande, vamos falar tacógrafo, a autoridade competente fará justificativa fundamentada. Então, olha, preciso apreender esse registrador. Eu posso apreender por livre e espontânea vontade? Não, eu tenho que motivar. Precisa ter uma justificativa fundamentada para ocorrer essa apreensão. Tá bom? A inobservância do disciplinado nesta resolução 92 pode gerar repercussões de infrações de trânsito. Então, eu sugiro que vocês leiam depois os artigos 258, 230, esses incisos, né? As penalidades do 258, inciso 2, 259, inciso 2, 262, 266, 270, 271, 279, né? É importante que vocês leiam para observar quais são as infrações. A violação ou adulteração do registrador, do tacógrafo, sujeitará o infrator às cominações da legislação penal aplicável. Tá bom? Essa então foi a resolução de número 92. Espero que vocês tenham gostado. Voltaremos mais uma vez com a próxima resolução. Fique ligado, fique de olho. Até a próxima.